Graça e paz. Colossenses capítulo 1, nós vamos continuar meditando nesta carta, escrita por Paulo, da cadeia em Roma, depois de ter recebido informações trazidas por Epáfras, e ele estava chamando a atenção nesta carta para o vírus ainda incipiente do gnosticismo que vinha penetrando na igreja, da doutrina herética que vinha devagarzinho para tentar imobilizar o corpo. Nesta carta, Paulo fala que Cristo é o cabeça. E ele dá muita ênfase àquilo que nós poderíamos chamar de suprema e suficiência de Cristo, supremacia e suficiência de Cristo. Ele está sob o controle de todas as coisas. Vou pedir que o irmão Renan, por favor, leia os versos 3, e agora vamos estender um pouquinho até o verso 12. Colossenses 1, 3 a 12. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também vos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Querido Pai, nós sabemos que esta carta é tua para nós. É a tua palavra aos nossos corações. Não somente daquele tempo da igreja de Colossos, mas também para nós hoje. E tu que tens o poder da revelação pelo teu Espírito, dá-nos a graça de conhecer a intimidade da pessoa de Cristo e dá-nos o descanso, como povo teu, da suficiência do Senhor Jesus. Fala conosco pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. De Verne Fromm, que conta no livro dele A Janela Mais Ampla, que ele comprou uma casa num local, e esta casa tinha uma janela muito pequenininha, que dava para um vale extremamente bonito. Ali morou um casal por mais de 50 anos, e aquele casal construiu aquela casa
E o lado mais bonito da casa não tinha uma saída de visão. Quando ele comprou, ele fez logo uma reforma e fez uma janela de 2,60 m por 1,40 m, bem grande, que dava para aquele vale. E então ele diz assim, eu não sei como é que esse casal viveu aqui a vida toda, sem nenhuma saída para este vale tão lindo, tão bonito. Nós temos uma tendência muito grande de fazer casas com poucas janelas, pouca ventilação. Quando nós fomos construir a nossa casa, o arquiteto, Dr. Isabelino Aguilera, ele sugeriu que fizesse bastante janelas na casa, para trazer ventilação. Ele disse, você faz uma janela só, a entrada de ar entra, mas não tem para onde sair. E fica aquele quarto quente. Então, abre a janela para um lado, para o outro, para ventilar, para o vento correr. São ideias interessantes. Janela abre perspectiva. Não só visão, mas areja. Deixa o ambiente mais agradável. Nós precisamos de janelas que abram as nossas visões. E esse livro, Histórias que Abrem a Janela Mais Ampla de Deus, do Deverne Fromk, ele conta muitas histórias, são histórias muito interessantes, que servem para nós pensarmos e meditarmos. Enquanto visitava um especial servo de Deus, observei as anotações escritas nas margens de várias páginas de sua Bíblia. Curioso, indaguei. Algumas pessoas sublinham versículos que julgam serem especiais. Contudo, percebo que você anotou datas ao lado de versículos, de certos versículos. Tem muitas pessoas que têm costume de sublinhar versículos. Eu, antigamente, sublinhava muito versículos. Até que um dia eu li uma pessoa dizendo assim, você já reparou a Bíblia que não é sublinhada? Normalmente é aquela que você menos gosta. É aquela que pega mais de perto, de cima de você. E aí eu comecei a verificar que, de fato, eu sublinhava sempre os versículos que me eram favoráveis. Eu tinha na minha Bíblia sublinhado aquele versículo que diz assim, não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Eu gostava daquele versículo. E o de baixo diz assim, vai e vende tudo quanto tem. E eu não sublinhei aquele. Então, eu logo percebi que a minha preferência é por ser guardado, não é por dar. E o que o Deverne Fromk notou naquele pastor, naquele homem, é que ele não sublinhava, ele punha datas do lado dos versículos. Sim, ao longo de anos tenho tido a oportunidade de provar a palavra de Deus. O que Deus registrou em sua palavra é totalmente digno de confiança. A despeito disso, tenho tido o privilégio de vez após vez experimentar de forma pessoal algumas dessas promessas nas circunstâncias mais adversas. Ele então abriu a sua Bíblia para mostrar-me as várias datas que foram anotadas ao longo de versículos que ele julgava especiais por terem falado diretamente ao seu coração. 12/2 de 1946, 20/7 de 1952, 9/10 de 1968. Ele prosseguiu. Parece que a cada nova experiência Deus concede que uma determinada promessa ganhe novas dimensões para mim. Isso me deixa profundamente maravilhado. Tenho certeza de que continuarei a experimentar muitas e muitas de suas promessas, até que aquele dia que hei de contemplá-lo face a face. Enquanto eu folheava a sua Bíblia, ele acrescentou, acho que deveria esclarecer
que não seleciono versículos, não seleciono promessas aleatoriamente. Quando eles chamam minha atenção, não ouso colocar a planta dos meus pés, por assim dizer, sobre um versículo, a menos que ele, isto é, Deus, de maneira especial o tenha vivificado para mim. Assim, o versículo deixa de ser uma verdade impressa nas páginas das Escrituras para se tornar a luz viva no meu espírito. Dessa forma, posso pacientemente esperar que o próprio Deus cumpra determinado versículo que Ele já iluminou. Quando penso que estou provando a Deus em suas palavras, na verdade, é Ele quem está me provando. Veja um exemplo. Alguns anos atrás, a seguinte história chegou ao mundo ocidental, vindo de um país da Cortina de Ferro. Na época, agentes secretos da polícia prenderam um obreiro cristão. Pouco depois de sua prisão, ele foi conduzido de sua cela para a sala de interrogatórios, onde estavam um oficial e um médico assentados à volta de uma mesa. Sobre a mesa havia uma Bíblia aberta. Ordenaram que o prisioneiro se assentasse. O interrogatório teve início. Eles lhe perguntaram: você acredita que este livro é a Bíblia, é a palavra de Deus? Ele respondeu: sim, eu creio. O oficial então pediu-lhe que lesse um determinado versículo em Marcos 16, 18. O homem leu: e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Você acredita que este versículo também faz parte da Bíblia? Interpelou o oficial. O cristão respondeu: sim, eu creio. Então o oficial colocou sobre a mesa um copo cheio e explicou: neste copo há um veneno forte. Se o livro estiver certo, como você insiste, bebê-lo não lhe causará nenhum dano. Para mostrar-lhe que não estamos blefando, veja isto. Foi então que o oficial trouxe um cachorro enorme e o fez beber daquele veneno. Em poucos instantes, o cão caiu morto. O oficial olhou para o cristão e perguntou: ainda afirma ser verdadeiro este livro que você chama Palavra de Deus? O cristão, mais uma vez, respondeu: sim, é a palavra de Deus. É verdadeiro. Sob o olhar atento do médico, o oficial comunista finalmente gritou: então beba tudo. O cristão sabia que aquele era o teste supremo. Pediu permissão para orar antes de beber. Ajoelhou-se perto da mesa, pegou o copo e orou por sua família, para que permanecessem firmes na fé. Eu achei engraçado que ele vai logo no ponto da família. Não foi pedindo outra coisa, não. Ele pediu a Deus: cuida da minha família. Também orou pelo oficial comunista e pelo médico, para que eles pudessem encontrar a Deus e se tornarem também cristãos. Então, ao final de sua oração, acrescentou: ó Senhor, viste como eles te desafiaram. Estou pronto para morrer, mas pela tua palavra creio que nada irá me acontecer. Se teu plano for diferente, estou pronto para me encontrar contigo. Minha vida está em tuas mãos como desejas, que seja feita a tua vontade. Com estas palavras, aquele prisioneiro levantou o copo e bebeu. O oficial e o médico ficaram surpresos. Eles não imaginavam que o cristão beberia o veneno por acharem que ele se rendiria. Olhavam atentos, esperando que o prisioneiro sucumbisse como cachorro. Segundos transformaram-se em minutos. Minutos pareciam horas. O silêncio tomou conta da sala. Todos aguardavam a inevitável morte.
Após vários minutos de espera, o médico foi o primeiro a se mover. Segurou o braço do cristão e tomou o seu pulso, que estava normal. Procurou por outros sintomas, mas não os encontrou. Demonstrando surpresa e espanto, o médico prosseguiu com o seu exame, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio de lesões. O exame prosseguiu, o médico ficou mais e mais surpreso. Finalmente, assentou-se bruscamente em sua cadeira. Após alguns instantes, tirou do seu bolso a carteirinha do partido e, rasgando-a ao meio, jogou-a no chão. Depois, tomando a Bíblia em suas mãos, disse: de hoje em diante, também creio neste livro. Com toda certeza, ele é verdadeiro. Estou pronto para crer em Cristo, que fez tamanha coisa diante dos meus próprios olhos. Será verdade isso? Você duvida? É possível? Será que o Deus da Bíblia pode fazer um negócio desse? Se aquele homem tivesse sido empurrado, se ele tivesse tomado aquilo para provar que Deus era poderoso, ele teria morrido. Mas já que ele está sendo testado, quando Satanás pediu que Jesus pulasse do pináculo do templo, ele disse: não vou pular. Ao Senhor não se tenta. Mas quando o sujeito é testado, é provado, Deus pode fazer alguma coisa que venha demonstrar que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós estamos pensando. Aquele homem simplesmente, ele creu e crê que a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é suficiente. Paulo fala de um senhor Epáfras, pregador da igreja, do evangelho lá na igreja em Colossos. Este homem vai a Roma para contar para Paulo que alguma coisa estava entrando na igreja em Colossos. Uma espécie de veneno estava começando a tomar conta da igreja. E Paulo então escreve a carta que Epáfras leva de volta para a cidade de Colossos. E ele chama Epáfras de amado conservo e fiel ministro de Cristo. Duas qualidades extraordinárias. Ele usa a expressão conservo. Servo com. Aliás, é uma expressão que Paulo gosta de usar, ele já usou para Timóteo, conservo. Aquele que é servo junto com servo. A primeira característica de um homem que pode ser usado por Deus é que ele não tenha grandes aspirações humanas e ele possa depender inteiramente de Deus e que seja ensinável e que seja humilde a ponto de pegar a mesma canga. Conservo é um homem que anda na postura da dependência da graça de Deus. E outra coisa que ele diz, que ele é fiel ministro de Cristo Jesus. Por que será fiel ministro de Cristo? E quando é que uma pessoa não é fiel ministro de Cristo Jesus? Quais são as características de um fiel ministro de Cristo Jesus? Paulo está escrevendo da cadeia para uma igreja que ele nunca teve lá. E ele está dizendo algumas coisas dessa igreja. Ele está pulando de alegria, dando louvores a Deus por causa desta igreja que ele nunca conheceu. Que ele sabe apenas pelo relato deste conservo fiel ministro de Cristo Jesus. E as características estão aqui no texto. A primeira característica, nós já vimos isso em outras vezes, mas nós estamos aqui analisando rapidamente só, que o verso 4... ele diz assim, no verso 3, ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Todas as vezes que ele estava orando por aqueles crentes, ele estava dando graças a Deus, porque haviam 3 coisas que ele considerava importantíssimas naquela igreja. Quais são as 3 coisas? Vamos ver se você acha aí. Fé,
em Cristo Jesus, por favor. Por quê? Existe o mal que está graçando no mundo hoje, que é a fé na fé. A fé em si mesmo. Muito comum. Ou a fé no próprio homem. Mas ele está começando a dizer assim: um fiel ministro de Cristo Jesus é aquele que prega a Cristo Jesus crucificado, escândalo, loucura, mas onde as pessoas podem depositar a sua fé em Cristo Jesus. Não é fé na oração, não é fé no pastor, não é fé não sei o quê. Pastor, eu tenho fé na sua oração, por favor, tira o cavalo da chuva. Vamos ter fé em Cristo Jesus. Vamos depositar a nossa fé nele. Vamos tirar esses misticismos de sal consagrado, de água orada, de mão na televisão, de passar no corredor dos abençoados, de estar debaixo da bandeira divina, de buscar a força do descarrego. Tudo isto faz parte do sistema gnóstico. Não precisamos, nós temos fé em Cristo Jesus, aquele que é suficiente, que tem todo o poder no céu e na terra. Precisamos de uma corrente de oração? Não, basta um elo seu com ele, ligado diretamente com ele. Corrente de oração, isso é invenção, não sei nem de quem. Hein? 7 semanas, vamos rodar Jericó, isso é coisa de Jerico. Não tem 7 semanas, não tem semana nenhuma, tem um Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Eu gosto tanto daquele Elias, aquele camarada sozinho contra os 400 profetas de Baal, ele desafia toda aquela gente, porque ele cria num Deus Todo-Poderoso. E quando toda aquela gente ficava lá correndo, botando fogo, querendo fogo naquele, Elias zombava deles. E quando Elias sozinho orou, o fogo desceu. E a minha Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas orou com instância e Deus atendeu. Não choveu e choveu. Quando ele pediu para não chover, não choveu. Quando ele pediu para chover, choveu. Gente, nós temos uma fé num Deus que tem interesse por cabelo. A fé em Cristo Jesus. Segunda coisa. Hein? Amor para com todos os santos. Aqui é um negócio engraçado. Amor para com todos os santos. Tem santo branco, tem santo preto, tem santo rico, tem santo pobre, tem santo inteligente, tem santo aculturado, tem santo de todo jeito. Tem santo de cada... É o frio? É o frio? Estou vendo. De todos os santos. Tem uma historinha que conta de o Bill estava ainda há pouco falando que ele nem cora, não fica vermelho, né, Bill? E contando de um preto que foi no Alabama. Alabama é um estado muito racista. E ele era um homem culto, um advogado, e estava lá um dia orando e dizendo: Deus, eu queria tanto fazer parte daquela igreja batista lá, mas eles não me recebem. Já faz 2 anos que eu tento ser membro daquela igreja e eles não me recebem, só por causa da minha cor. Aí Deus respondeu para ele: meu filho, faz 150 anos que aquela igreja foi fundada e eu quero entrar lá e não consigo. Olha, ele diz assim: amor para com todos os santos.
Isto é grande demais. Quando é que Deus, na sua infinita graça, vai fazer com que nós nos despojemos de nossos preconceitos, de nossas maneiras miúdas, para preferências de pessoas? As crianças, por exemplo, a gente despreza as crianças, despreza os velhos, porque não tem nada para nos oferecer, já está velho. É chato ficar com velho. Amor para com todos os santos, isso é rico demais. Terceira coisa, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Quem foi que ensinou isso para aquela igreja? O fiel ministro de Cristo Jesus, Epáfras. Aonde foi que Epáfras foi se fundamentar para essas pessoas terem esta característica de fé em Cristo Jesus, amor para com todos os santos e uma esperança irredutível que faz com que eles não percam de vista as coisas que estão acontecendo, porque eles sabem que há um Deus ressuscitado capaz de fazer as coisas acontecerem. Onde foi que Epáfras colocou o fundamento? Aí no versículo 5, por favor, Renan, pode ler para me ajudar, enquanto eu bebo. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. No primeiro culto, Deus me deu a graça de poder estar falando sobre esta verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Não é uma verdade baseada em conceitos filosóficos, na sabedoria humana, mas é a verdade baseada no sacrifício de Cristo. Ele que é a verdade em Jesus. A verdade que satisfaz o meu coração. E eu até estava dizendo que, para mim, hoje o pastor Thomas pregou de manhã, a mensagem tão arroz com feijão, tão normal, tão conhecida, tão batida, mas tão nova. Eu até disse, como esta água que eu estou bebendo, que descedenta a minha sede. Porque esta cruz, loucura, escândalo, é o poder de Deus. E Epáfras estava pregando a palavra da verdade do Evangelho para que aquelas pessoas compreendessem. Que eles compreendessem, aí o verso 6 diz, compreendessem, no dia que vocês entenderam a graça de Deus na verdade. Gente, a graça de Deus na verdade. Bater até entender. Bater até entender. Bater até entender. Eu já contei isso aqui, mas para mim foi uma coisa extraordinária quando eu vi pela primeira vez, lá na casa de Dona Alice Neder, o filho dela está aqui. Estávamos almoçando lá, pastor Abuchaim, eu. Chegou um irmão da igreja presbiteriana com o seu cunhado, um homem muito inteligente, cultura vastíssima, professor da universidade aqui, ex-padre, profundo conhecedor da Bíblia no ponto de vista acadêmico. E nós estávamos ali, o Oséias trouxe aquele seu cunhado para o pastor Abuchaim falar com ele sobre o Evangelho. O professor começou a conversar ali, ele foi falando as coisas filosóficas e do cristianismo intelectual. E o pastor Abuchaim olhou para ele e disse: professor, Jesus Cristo veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. E calou.
Naquele instante o professor começou a falar sobre as ideias aristotélico-tomista da teologia, e falou. O pastor Buchaim, olhando para ele, depois que terminou, disse: professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E calou. O professor Alberto começou a falar de Maria e da co-intercessão, e falou. O pastor Buchaim escutou, sem nem dizer nem sim nem não, e às vezes só sacudia a cabeça. Eu estou olhando os dois ali. Aí terminou um pouco, o pastor Buchaim começa: professor Alberto, Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O professor Alberto entrou por um outro campo, mais ali, e foi. E o pastor Buchaim, quando ele terminou: Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, e aí terminou. Aí o professor Alberto deu a quinta vez, que ele partiu para um outro ponto lá, e o pastor Buchaim tornou a puxar o freio para cá e disse: Jesus veio para o que era seus. E quando na quinta vez ele estava sentado no sofá, ele disse: e o que eu preciso fazer? O alemão, ele era descendente de alemão, ele ficou vermelho. Aí o pastor Buchaim: Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Aí ele falou mais devagarzinho, e eu vi o professor Alberto cair de joelhos, pá, sozinho, ninguém pediu para eu fazer nada não. Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Aí o pastor Buchaim entrou na oração junto com ele, e nós oramos. Eu saí dali: pastor, eu nunca vi isto. O que você nunca viu, meu filho? Eu nunca vi se evangelizar desse jeito. Meu filho, você tem que pedir a Deus uma palavra. A palavra de Deus é poder. E você lança a palavra. E você é o quê? Sou pastor. Não. O que você é na palavra? Pregador. O que pregador tem que fazer? Meter o martelo na palavra até que ela entre. Eu digo: até entender. É o prego e o martelo. Pum, 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 pum. Às vezes pega uma madeira mole, a madeira é de pinho, entra fácil. Mas às vezes pega uma aroeira ou um coração de negro. Coração de negro é uma madeira, por favor. Pega ali, e ali o negócio bate, o negócio vira a ponta, e o prego entorta, você desentorta, e pá, e é duro. Mas vai pregar. Esse Epáfras, amável Epáfras, parece que é isso que significa o nome dele, amável. Esse Epáfras, ele é fiel ministro de Cristo. Ele não era fiel ministro batista, presbiteriano, metodista, fazendo propaganda de igreja, não. Ele era fiel ministro de Cristo Jesus. E enfiando o martelo. Pá, até entrar. Mas quando entra, aí começa. Agora vai começar a pregação de hoje. Mas não vai muito tempo, não. Eu vou para cá pouquinho, porque depois, domingo que vem, eu estou aí no terreno. Depois que eu descobri que método de pregar é ir, não parar mais, pegar a Bíblia e vai, deixa por conta dele. Aí vem o inimigo. Você creu? Crê. Agora vem os pescadores de aquário, vem aqueles caras que querem buscar outro, vem os inimigos sorrateiros.
gnosticismo apareceu na igreja. A igreja está indo bonzinha, tá? Aí apareceu, não, Cristo só não. Cristo e mais alguma coisa. Cristo só não, você tem que fazer. Cristo só não. E aí começa. Paulo chama a atenção aqui no versículo 9. Agora nós estamos entrando no 9. Por favor, irmão Renan. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por favor. Aí ele disse assim, eu não parei de orar. Ele estava orando antes para dar graças. A oração do versículo 3 é, quando oro por vós, eu estou dando graças. Primeiro elemento de uma oração é adoração. Segundo elemento da oração é gratidão. Terceiro elemento da oração é petição. O quarto elemento da oração é gratidão. O quinto elemento da oração é adoração. E fica num sanduíche. A petição fica num sanduíche. Adoração, gratidão, petição, gratidão, adoração, amém. Aí você estará adorando, orando e adorando. Paulo estava aqui dando gratidão e depois ele disse, mas aí eu passei a orar por você e pedi o que você pediu, seu Paulo? Eu pedi que eles tivessem muita prosperidade, ganhasse bastante dinheiro, tivesse bastante saúde, que essa gente ficasse extraordinariamente rica e fosse um povo... Ele diz, não, eu pedi uma coisa muito preciosa, é que eles transbordem. Não é que eles se encham, é que eles transbordem. De quê? Hein? Olha, presta atenção. Não de gnose, não de gnosco, mas de epignosco. Ele não está pedindo que transbordem de conhecimento, mas do pleno conhecimento. Não de conhecimento de coisas esotéricas, mas do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. Não do conhecimento segundo a sabedoria humana, mas segundo a sabedoria e entendimento espirituais. Aqui, a coisa se torna diferente. Uma coisa é você saber o conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós nos enchemos de conhecimento. Você conhece? Conheço. Conhece o quê? Conheço coisa, conheço filosofia, conheço doutrina, conheço Bíblia, conheço... Não é isto. É conhecimento da sua vontade. Mas para conhecer a vontade, precisa conhecer a pessoa. Como é que eu vou conhecer a vontade sem conhecer a pessoa? O que você quer? O conhecimento é de uma pessoa. E ele vai revelar depois quem é essa pessoa. Extraordinária, maravilhosa. Colossenses é a cabeça. Efésios é o corpo. Colossenses é Cristo na cabeça. Efésios é Cristo no corpo. Colossenses é Cristo a cabeça dirigindo, Cristo como o cabeça da vida. Aí ele está dizendo, eu quero que vocês saibam de fato qual é a vontade de Deus. Mas onde é que eu vou saber onde está a vontade de Deus? Onde é que eu vou saber onde está a vontade de Deus? Na pessoa dele. Vamos para João capítulo 5, 39 e 40.
João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus estava dizendo, vocês aí, judeus, fariseus, saduceus, escribas, líderes e não líderes, vocês examinam as Escrituras em busca de vida eterna, mas as Escrituras testificam de mim, e vocês não querem vir a mim, para ter vida, para ter conhecimento. Aquele pastor, aquele obreiro lá da cortina de ferro, quando foi testado, ele tinha um lugar para ficar firme. Onde é que ele tinha que ficar firme? Aonde é que ele encontrava a firmeza? Na palavra de Deus. Mas não, em que palavra de Deus que o sujeito se firma? Na letra ou no espírito? Na letra ou na pessoa que está se manifestando na pessoa? Veja bem o que ele foi fazer. Ele ouviu e tal, agora você vai beber. Vou beber. Aí a primeira coisa que ele vai diante da pessoa e faz uma oração. E diz, olha, cuida da minha família. O Senhor trata com a minha família. Fortalece. Agora, faz por favor de salvar esses dois homens aqui. Por tua graça, opera na vida desses dois homens aqui. E quero dizer para o Senhor que eu estou pronto. Se o Senhor quiser que eu vá, eu estou indo. Agora, eu creio na tua palavra, porque eu creio na tua pessoa. E se eu creio na tua pessoa e a tua palavra é a característica da tua pessoa, eu quero dizer que nenhum mal vai me acontecer. Porém, se for a tua vontade diferente, estamos juntos já daqui a pouco. Tchoc, 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 tchoc. Isso é absurdo? É. Isso é loucura? É, mas é a sabedoria de Deus espiritual. Isso é o poder de Deus. Nós hoje estamos num cristianismo muito racional. E nós queremos explicações, nós não queremos experimentar o absurdo do espiritual, baseado na palavra de Deus. Não estou falando de esoterismo, nem de eu tenho a força de He-Man, estou falando do espiritual. Ele diz aqui, é preciso o conhecimento da sua vontade com percepção espiritual. Guardem aqui para vocês me ajudarem, não sei se vai ser no próximo domingo, no primeiro culto que eu estou aqui. Então vai ser no primeiro culto. Eu vou seguir daí. Depois, se você não puder vir no primeiro, pega a fita. Mas vai ser, ou fita não, agora é CD. Agora é aqui. Daqui nós vamos ver que tem uma vontade de Deus que precisa ser buscada para compreender. Como conhecer a vontade de Deus? Como saber qual é a vontade de Deus quando não está revelada? A revelada eu sei. E a não revelada? Como saber? Como podemos encontrar essa vontade de Deus no relacionamento com essa pessoa? Para que nós possamos encontrar este chamado epignosco, pleno conhecimento da sua vontade. Para poder haver esse descanso do entendimento espiritual. E que nós não sejamos levados por ventos para cá, para lá, açoitados para lá. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que é poderoso. Eu sei que eu sou fraco, que eu caio, mas eu sei que Ele me põe de pé. Eu sei que eu tropeço, mas eu sei que Ele me firma. Eu sei que há um Deus que tem interesse, e eu preciso conhecê-lo, e conhecer a sua vontade.
Um irmão, depois da reunião aqui, veio aqui conversar comigo e disse, olha, eu estou tendo uma chance de trabalho assim, negócio vantajoso, vou pegar um dinheiro do governo para pagar não sei quantos anos, o que o senhor acha? Digo, vamos saber qual é a vontade de Deus. Como é que vai saber isso? É próxima reunião, não vou contar para vocês agora não. Eu agora estou aprendendo com a Rede Globo. Não, senão vai também cansar, mas a coisa é, nós precisamos conhecer esse Deus que tem interesse profundo por nós. Oh, Deus da graça. Eu não dei amém porque não acabou esse assunto, então o amém vai ser no outro domingo. Se é que acaba esse ponto aqui. Você lembra o que aconteceu com o cara lá que bebeu veneno? Vivo. Está vivo. Está vivo. Por que o veneno não fez mal para ele? Ele creu na palavra? Ou será que só foi na palavra ou foi na pessoa? A pessoa de Deus. Crendo na pessoa, se crê na palavra, crendo na palavra, se crê na pessoa. Está certo. Vai ficar bem forte. E aí nós temos uma segurança. Sabe que uma das coisas mais gostosas que eu encontrei na minha Bíblia foi assim, ó, se você vem a mim, eu não te desprezo, eu não lanço fora. Amém. E agora você cantou aquele cântico, não há mais condenação. Por quê? A lei do pecado não tem mais poder sobre nós. E a lei do Espírito em Cristo me libertou da lei do pecado. Isso é verdade ou não? É? E Deus pode desfazer o que Ele faz por nós? Pode? Você tem quantos filhos, Bill? 2. Foram feitos por você? A cara diz que sim. Sim. Você pode desfazer? De jeito nenhum. Você pode matá-los, não pode? Uma burrice, sim. Uma burrice, sim. Mas você não pode desfazer uma coisa que você fez, com um filho que você fez. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E é engraçado, Deus não pode desfazer o que Ele faz. Quando Ele faz um filho, Ele faz porque mata. Ele mata e ressuscita e faz o filho. E nunca mais desfaz. No amor. Amor. E isso é a coisa mais difícil de dizer para um pai, você mataria seu filho? Mas Deus diz, para eu fazer um filho eu tenho que matar você. Você está tão torto que não tem outro jeito. E eu tenho que matar você no corpo do meu filho, para poder fazer você um filho com uma outra característica. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.